caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida permanente. Você sabe. Eu sou o professor Nilson Luiz e você também sabe que nós aqui desenvolvemos a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. Estamos desenvolvendo agora, está em curso agora, a nossa série Métodos de Controle de Voo. Qual é o nosso assunto de hoje? O esperado Fly-by-Wire. Então, estamos desenvolvendo, como acabei de dizer, nossa série Métodos de Controle de Voo. Nós já tratamos de quê aqui nessa série? Tratamos dos sistemas de cabos de comando, tratamos das conexões rígidas de controle, tratamos das superfícies de movimentação hidráulica, das superfícies de movimentação eletromecânica. No vídeo anterior, nós falamos dos sistemas de controle por feedback e vamos continuar falando dos sistemas de controle por feedback, porque o nosso assunto de hoje é o sistema Fly-by-Wire, que nada mais é do que um tipo de sistema de controle por feedback. Beleza? Acompanha o professor Nilson Luiz. Qualquer dúvida, para logo o vídeo. Volta o vídeo. Não conseguiu entender? Vai lá nos comentários e digita a sua dúvida. A sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas. Tá certo? Então, Fly-by-Wire é o termo usado para os sistemas de controle de voo que utilizam computadores para processar as entradas de controles de voo feitas pelo piloto ou pelo piloto automático e enviar os sinais elétricos correspondentes aos atuadores da superfície de controle de voo. Eu chamo a atenção aqui para o termo processar. O que eu quero dizer com isso? Processar. O que você acha? Eu quero dizer que acontece alguma coisa entre a ação da tripulação na coluna de comando e a efetiva movimentação da superfície de controle lá na asa ou na cauda, certo? Continuemos aí com o nosso desenvolvimento. Esse arranjo do Fly-by-Wire faz o papel das ligações mecânicas. Isto significa que as ações da tripulação não movem diretamente as superfícies de controle. Então, no Fly-by-Wire, as superfícies de controle não são movimentadas diretamente pela tripulação, mas sim pelo esse novo arranjo desse sistema por feedback. Beleza? Ao invés disso, ao invés da tripulação movimentar diretamente as superfícies de controle, as ações são lidas por um computador que, por sua vez, determina como mover as superfícies de controle para melhor atender às necessidades operacionais, de acordo com o envelope de controle de voo inserido na lógica de funcionamento da aeronave. Então, não adianta você aplicar qualquer comando que a aeronave não vai responder, Tem que ser um determinado comando dentro daquela lista, dentro daquele rol de comandos que foi inserido lá na lógica, na programação dos computadores da aeronave. Tá claro? Então, se você tem um determinado, por exemplo, você tem um determinado avião fly-by-wire e você vai fazer um mergulho, um voo rasante, uma subida com curva. Se não foi inserido na lógica da aeronave essa sequência de comandos, você vai aplicar o comando e a aeronave simplesmente não vai aceitar ou vai dar um aviso de manobra excessiva ou manobra indesejada, de acordo com o tipo do fabricante. Então, eu peço que vocês entendam, todos os tipos de manobras, todos os tipos de comandos, eles são inseridos na lógica da aeronave em projeto. Beleza? Tranquilo? Os avanços do uso do sistema Fly-by-Wire são representados pela redução de peso, aprimoramento da confiabilidade, tolerância a danos e maior eficácia de manobrabilidade. Vou repetir, Nota aí para a prova, hein?
Aí, ó, os avanços do uso do sistema fly-by-wire são representados pela redução de peso, pelo aprimoramento da confiabilidade, pela tolerância a danos e maior eficácia da manobrabilidade. Beleza? O primeiro reconhecimento concreto nas vantagens da aplicação do fly-by-wire se deu em projetos de aeronaves militares. A primeira aeronave a ter fly-by-wire por todos os seus controles de voo de uma vez, né, eliminando a operação mecânica direta ou hidráulica, foi o F-16 em 1973, né? 1973, o projeto do F-16, né, fazia o quê? Ele substituía todos os controles, né, mecânicos, seja hidráulicos, seja puramente mecânicos, de forma assistida pelo sistema fly-by-wire. Beleza? F-16, 1973. Tranquilo? No contexto da necessidade de agilidade dos jatos rápidos militares e, portanto, né, aeronaves relativamente mais instáveis, o fly-by-wire fornece a capacidade de garantir que aumentos não intencionais do ângulo de ataque, por exemplo, ou deslizamentos laterais sejam detectados e resolvidos de forma rápida e automática, desviando marginalmente as superfícies de controle na direção oposta, enquanto o problema ainda é pequeno. Isso tem tudo a ver com o quê? Com os sistemas por feedback, que você já sabe o que quer dizer, né? Você assistiu o vídeo anterior? Se você não assistiu o vídeo anterior, o teu conhecimento vai ficar meio picado. Eu sugiro que você dê uma pausa aqui e vá lá no vídeo anterior, né? Superfícies movimentadas por feedback, né? Que você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Dá uma pausa aqui, vai no vídeo anterior, assiste, curte, comente lá no vídeo anterior, depois você reinicia aqui o vídeo fly-by-wire, que é o vídeo de hoje. Beleza? Tranquilo, né? O fly-by-wire também permite o funcionamento de sistemas de proteção de envelope do voo, aumentando significativamente a segurança na atividade aérea. Foi como eu falei no início, né? Se uma determinada tripulação aplicar um tipo de sequência de comandos que não está prevista na lógica da aeronave, a aeronave não vai o quê? Obedecer, né? Isso mantém o avião dentro do envelope operacional que ele foi projetado. Tá certo, né? Isso aumenta significativamente, aumenta de forma significativa, aumenta significativamente a segurança na atividade aérea, beleza? Aumenta significativamente a segurança na atividade aérea. Se ele aumenta significativamente a segurança na atividade aérea, né, ele diminui o número de acidentes, que é a nossa praia aqui, né? Nosso esforço todo aqui para você trabalhar junto conosco é para diminuir o número de acidentes. E aí, chegou no ponto que eu tenho que perguntar para você. Você já fez a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Eu acredito que sim, né? Você está copiando aqui, né, o link do canal do professor Nilson Luiz no YouTube, está distribuindo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Facebook, por aí fora, né? Faça isso para a gente ter mais pessoas conosco, né? Multiplicando a visão prevencionista perante o próximo acidente aeronáutico que está para acontecer, não é isso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é compartilhar. Você tem que também fazer o quê? Você tem que curtir. Curtir aqui, ó, no like. Deixa o like para ajudar a gente aí dentro da plataforma. Aí você tem que fazer o que também? Você tem que comentar, né? Aqui, ó, esse pessoal todo, né? Esse pessoal todo aqui comentou nesse vídeo aqui, métodos de controle de voo, que foi o primeiro vídeo dessa nossa série. Nós temos aqui 43 comentários, né? São pessoas que colocaram aqui as suas opiniões, né? O que entendeu. Tem gente aqui fazendo pergunta em cima do comentário do colega. Muito bacana essa interação, né? Então, você precisa ingressar lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube e tem os 3 Cs. Curtir, né? Compartilhar e comentar para fomentar o nosso trabalho aí na internet. Beleza? E se você não está acompanhando a gente no YouTube, acompanhe, né? Talvez você esteja no Instagram
no Twitter, que agora se chama X, no LinkedIn, no Getter ou ainda no TikTok. Então, se você não está nessas plataformas aí, a gente agradece pelo like que você está deixando nessa plataforma aí, mas a gente pede que você assista no YouTube, por quê? Porque você assiste on time, e você pode comentar, e de cara eu posso usar o seu comentário, o seu feedback, né? Já que estamos tratando de sistemas por feedback, né? Eu posso usar o seu feedback para melhorar o nosso trabalho. Beleza, meu amigo? Tranquilo? Então vamos dar prosseguimento aqui, né? Falamos aí do sistema fly-by-wire, que ele diminui, né, a possibilidade de acidentes, né? Mas como funciona o sistema fly-by-wire? E aí? O princípio usado pelo fly-by-wire é o do controle de erros, beleza? Controle de erros, no qual a posição de uma superfície de controle, que aqui é chamada de sinal de saída, é continuamente detectada e realimentada ao seu computador de controle de voo, FCC. Isso é o sistema por quê? Por feedback. Ele faz continuamente a leitura dos dados de saída, ou seja, das condições, das posições, dos posicionamentos das superfícies de controle. Beleza? Tranquilo? Quando um comando de entrada, chamado aqui de sinal de entrada, é dado pelo piloto ou pelo piloto automático, a diferença entre a posição atual da superfície de controle e a posição aparentemente desejada pela superfície de controle, indicada pelo comando, é analisada pelo computador FCC, computador de comando de voo, né, de controle de voo. E um sinal corretivo é apropriado e enviado à superfície de controle. Ora, então, há uma leitura o tempo todo da superfície de saída, dos sinais de saída, né? Se tiver uma discrepância em relação ao sinal de entrada, há uma correção, né? A compensação por feedback funciona através do controle de erros. O FCC regula o sistema comparando os sinais de saída aos sinais de entrada. Qualquer conflito entre os dois gera um comando para a superfície de controle de voo, até que a saída seja compatível com a entrada. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Quer dizer uma inversão do que estamos habituados. Você precisa ter um grau de abstração, né? Você estudou a aerodinâmica de uma maneira desde lá do início e agora eu estou provocando você a entender da forma inversa. Como que aprendemos nos sistemas tradicionais? Aprendemos que é dado um comando e um sistema de controle, seja ele qual for, proporciona a movimentação da superfície de controle para atender a demanda imposta. Ou seja, são implementados os sinais de entrada e os sinais de saída atendem às demandas impostas pelos sinais de entrada. Tanto que o nome diz isso, né? Você faz um sinal de entrada e espera um sinal de saída. E isso que a gente sempre aprendeu lá nas nossas primeiras aulas de aerodinâmica, né? Mas com a introdução dos sistemas por feedback, e sobretudo o sistema fly-by-wire, a gente vai precisar entender isso de outra maneira. No fly-by-wire, há uma leitura permanente dos sinais de saída. Se os sinais de entrada se tornam distantes dos sinais de saída, isso é entendido pelo FCC como um erro. Sendo identificado o erro, o sistema fly-by-wire proporciona a correção, ou seja, a movimentação da superfície, resgatando a compatibilidade. Então, é o inverso, né? É feita uma leitura dos sinais de saída. Se tiver alguma modificação no sinal de entrada, há um feedback e há o quê? Uma correção, entre aspas, do sinal de saída para ele ficar compatível com o sinal de entrada. É diferente do que a gente vinha estudando desde lá do início das nossas aulas de aerodinâmica. Tá claro, meus amigos? Isso aí é, por origem, o sistema de feedback, né? De superfícies, né? Movimentadas por feedback, que nós já comentamos no vídeo anterior. Beleza? Tranquilo, né? Quais são os parâmetros que o fly-by-wire usa, né, para proporcionar essa leitura por feedback, né? Por exemplo, fator carga vertical, taxa de rolagem, ângulo de ataque, canal de rolagem, ângulo de inclinação,
taxa de guinada, ângulo de deslizamento lateral, se o avião está derrapando ou está glissando, né? Taxa de variação do ângulo de deslizamento lateral e muitos outros parâmetros que são inúmeros aqui, eu não conseguiria listar todos eles para você, né? Se houver um atraso indevido em um sistema de controle de voo, FCS, causando um atraso na mudança de direção, digamos, por exemplo, de nariz para cima ou de nariz para baixo, o efeito seria análogo ao atraso do desempenho humano, conhecido como oscilação induzida pelo piloto ou piloto automático. Podemos concluir, então, que possíveis atrasos na mudança de atitude da aeronave por um sistema fly-by-wire são equivalentes a possíveis atrasos motivados pelo operador humano. É importante ressaltar que toda a segurança que o fly-by-wire se compromete a oferecer só será possível se todos os itens que compõem o sistema estão dentro das condições que mantêm a aeronavegabilidade continuada. Vamos citar alguns desses itens, né? Rastreabilidade de cada item que compõe cada sistema da aeronave. O que eu falo com rastreabilidade? O conhecimento, de onde veio, foi introduzido na empresa há quanto tempo. Eu fiz histórico, programas, eu digito lá o PN, o serial, eu sei toda a vida útil daquele item. Isso é importante. Execução de intervenções de manutenção, seja preventiva, seja corretiva, dentro do previsto nos manuais. Operação da aeronave dentro de seus limites de envelope operacional e etc. Né? Isso são apenas uns, né, dos itens que são necessários que a gente mantenha para que o fly-by-wire, o sistema fly-by-wire, ofereça, né, a segurança a qual ele foi planejado para oferecer. Então, vamos revisar rapidamente, né? O princípio utilizado pelo fly-by-wire é o sistema de controle de erros. Só que eu coloco aqui erros entre aspas, tá bom? No qual a posição de uma superfície de controle, chamada aqui de sinal de saída, é continuamente detectada, continuamente feita uma leitura. E é feita uma realimentação ao seu computador de controle de voo. O que é realimentação de dados do computador de controle de voo? É o sistema de feedback. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro, né? Se você voltou a alguma parte do vídeo e tirou sua dúvida, eu fico satisfeito. Mas se você não tirou, se está mais ou menos, vai lá nos comentários, né? Vai lá nos comentários, ó, e fala com a gente aqui, ó. Fala com a gente o que você está achando, né? O que você está achando da nossa série, desse vídeo. Todas essas pessoas comentam, né? Estão aqui comentando com a gente, falando com a gente, explicando de que maneira que elas entenderam o que eu quis dizer. O que é comunicação, né? Você já assistiu nossos vídeos de comunicação? Nós temos uma série, né? Comunicação, né? Vai lá e assiste nossa série Comunicação. Vou deixar até o link aí na descrição, tá bom? Não, comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que você entende do que eu digo. Isso é de extrema importância, né? Na nossa série Sistemas de Controle de Voo, né, que nós estamos comentando aqui, né? Aqui está passando o vídeo Sistema de Cabos, né? Nós já falamos de quê? Falamos de sistemas de cabo de comando, falamos de conexões rígidas de controle, falamos das superfícies de movimentação hidráulica, falamos das superfícies de movimentação eletromecânica, falamos dos sistemas de controle de voo por feedback, que são de extrema importância para o seu entendimento do vídeo de hoje. E o vídeo de hoje, falamos do sistema fly-by-wire, não é isso? Fly-by-wire é um sistema que não contempla nenhum tipo de movimentação mecânica, mesmo que seja uma movimentação mecânica assistida, uma movimentação hidráulica assistida, como era no caso do vídeo anterior, né? Onde a gente introduziu para você, né, os sistemas por feedback. Beleza, meus amigos? Como é que está o like aí? Como é que está o like nesse vídeo aí de hoje? Não esquece o like. Não esquece o like, que é de extrema importância aqui para a projeção do nosso canal dentro da plataforma. Não esquece também de compartilhar com os amigos, né? E não esquece de comentar. Poxa, se você não comenta, eu não sei o que você achou do vídeo, né? E se eu não sei o que você achou do vídeo, como é que eu posso melhorar, né? Os feedbacks são extremamente importantes
para que a gente melhore aqui o nosso trabalho. Tá claro? Olha o like aí, hein? Bons estudos, fiquem com Deus, continue contando comigo. Grande abraço e vamos em frente. Aguardo você no nosso próximo encontro. Até logo!